O direito natural e o direito positivo na obra A Antígona de Sófocles. Alô estimados, estamos de volta, professor Djalma Cremonesi, e esse é o nosso canal Paideia TV, que significa Formação Integral Humana. Bem-vindos, então, muito obrigado a vocês que têm prestigiado o canal, para que ele seja relevante também aqui no YouTube, e as nossas aulas, as nossas lives aqui, e esse canal também tem o apoio cultural de duas instituições sindicais, a ATENS Santa Maria e a Sinasef. Muito obrigado pelo apoio. Bom, de imediato nós vamos então adentrar num debate muito importante que faz parte de uma trilogia tebana escrita por Sófocles, que são 3 obras do teatro, da dramaturgia grega. A primeira delas é Édipo, o Rei, que nós já falamos num vídeo anterior, inclusive está aqui na descrição, vocês podem acompanhar. A outra obra é O Colono, que ainda nós não falamos, mas hoje nós vamos falar então sobre a Antígona, que é uma continuidade daquela trilogia que o Sófocles, que é um dramaturgo grego do século V, bem contemporâneo aí de Sócrates, de Platão, que ele vai colocar no papel uma das maiores e mais conhecidas tragédias da dramaturgia ocidental. Como nós falamos, então, vamos recordar algumas ideias da trilogia anterior. Lembrando que essa trilogia ela pode ser lida de uma forma alternada. Ela não requer um início, um meio e fim. Ela pode começar a ser assistida e ser lida também a partir da Antígona, depois o Colono, depois Édipo Rei, ou de trás para frente ou de frente para trás. Não interessa. Mas lembram que no vídeo anterior, Édipo, ele entrou em desgraças, né? Inconscientemente, ele acabou assassinando o seu próprio pai, né? De uma forma não racional, não sabia, e desposando a sua mãe, que era a rainha de Tebas, mesmo sem saber. E aqui entra o processo depois que ele foi desvelado aí pelo Tiresias, que era esse profeta, esse velho adivinho, que foi desvendado esse mistério que Édipo acabou assassinando o pai lá naquela encruzilhada e desposando a própria mãe. Veio o processo de culpa do Édipo, que ele vaza os olhos e sai errante pelo mundo, processo de culpa ocidental, que hoje na pós-modernidade nós estamos mais isentos do processo de culpa, uma característica muito interessante hoje da nossa pós-modernidade. Abolimos o processo de culpa social e individual também. Então é interessante que Édipo ele vai ser protegido, ele vai ser assegurado pela sua filha, que é a Antígona, né? Que você sabe que nessa relação incestuosa do Édipo com a mãe, eles tiveram quatro filhos, 2 meninas e 2 meninos. Essa relação incestuosa está inserido desse princípio de 2 crimes abomináveis para os gregos da época, que era o parricídio, que era o filho matar um pai, e as relações incestuosas, relações sexuais em membros da mesma família. Então, 2 crimes que mesmo querendo evitar o destino fático, trágico, você inexoravelmente vai acontecer e você não pode fugir desse destino trágico que o destino coloca na vida das pessoas. Muito bem, então nós temos o Eteocles e o Polinices, que são os 2 meninos, filho da relação incestuosa do Édipo com a Jocasta, e 2 meninas, que é a Ismênia e a Antígona. E você sabe então que logo após que o Édipo vaza os olhos, sai errante pelo mundo, o trono de Tebas fica no vácuo, fica no vazio.
E então quem assume o controle é o Creonte, e quem assume o controle político é o Creonte, que é o irmão da Jocasta. Tá tranquilo até por aí. Mas, no entanto, na medida que o tempo passa, esses dois filhos do Édipo começam a se digladiar, começam um conflito muito sério para ver quem volta ao poder. E é interessante aqui que o Eteocles já estava, na verdade, já em Tebas. E o Polinices e vai tentar dar um golpe, vai tentar assumir o controle político, e esses dois irmãos acabarão sendo mortos, eles por eles mesmos, vão morrer. Então, esse aspecto é importante, que começa um diálogo entre a Ismênia e a Antígona depois dessa tragédia, que dois irmãos vão morrer num confronto fratricida. Sobre a lei imposta sobre Creonte. Creonte criou uma lei, e aqui nós já entramos depois na lei estatal do positivismo, né? Ele começa e impetra uma lei dizendo assim: quem atentar contra o Estado, contra a cidade de Tebas, não poderá receber cerimônias fúnebres. Essa pessoa, no caso aqui, o Polinices, que atentou contra o Estado, morto, não poderá receber honras funerais. Ele será jogado ao relento e será comido pelos abutres, né, pelas aves de rapinas, porque há uma lei do Estado que impõe essa decisão, que quem atentasse contra o Estado seria punido, sem as honras fúnebres. E aí há um diálogo entre a Ismênia e a Antígona. Antígona se revolta e resolve confrontar a lei de Creonte. Ela vai enterrar o irmão. Então aí começa um conflito e começa um diálogo muito interessante no confronto entre Antígona e o Creonte. Antígona aqui representando o quê? Representando o direito natural. E nós, na ciência política, no direito também, nós estudamos muito o justnaturalismo moderno, quer dizer que todo mundo já nasce com os direitos naturais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade privada, direito à livre expressão, de poder falar, direito de liberdade religiosa. Então, estamos aqui um direito natural, que é do justnaturalismo, que Hobbes, Locke e Rousseau vão trabalhar no contrato social, aqui na modernidade. Então, já começa por aí. Esse direito natural é um direito que a Antígona remete quase que uma divindade, divindade que representa aqui o reino de Hades, que você, sendo morto, subiria ao reino de Hades. E que nenhum rei pode contestar. E diz a Antígona: será um belo fim se eu morrer cumprindo este meu dever, o dever do direito natural. Eu não vou deixar o meu irmão ser comido por abutres, por aves de rapinas. Eu vou confrontar Creonte. Você está confrontando o positivismo jurídico. Você está confrontando o direito legal, essas leis dos homens, e vai lá, então, nesse sentido, enterra Polinices, que invadiu Tebas, como nós vimos ontem. E ele é deixado de lado ao relento, e aí, nesse sentido, prende, como castigo. A Antígona é presa numa caverna. O crime para esse fato de ir contra as leis do Estado seria ser enterrada viva. Mas aí houve uma questão dos deuses que deixou a Antígona presa em uma caverna para deixar-se morrer.
enterrada viva não foi aqui colocada em prática. Mas aos seus pés estava o Hemon, que é o filho, sabe de quem? Do Creonte. E o Hemon era noivo da Antígona. O que a Antígona faz? Comete o suicídio. Ela é enforcada pelo seu próprio cinto. Veja bem, então, a tragédia está apenas começando. E o velho Tiresias é consultado novamente. O que está acontecendo? E Tiresias alerta ao Creonte que a tragédia está apenas começando. Então, veja bem, aquilo que o Creonte não ouviu, ele ficou muito no direito positivo, no direito do homem, no direito do Estado, e não conseguiu abrir a sua mente, abrir a sua argumentação para um direito mais natural, muitas vezes mais estabelecido pelas normas de Deus, ou as questões pessoais ou culturais, que devem ser consideradas também, e ele ficou no extremo positivismo da lei, na lei hard. Então, nesse sentido, diz o Tiresias, olha, a tragédia está apenas começando. Sabe por quê? Porque o Hemon, vendo a sua noiva morta em seus braços, ele comete o suicídio. Ele com um punhal se auto-imola. E veja bem que até a própria esposa do Creonte, vendo a morte do filho, comete também o suicídio. Então, o que para nós, em síntese, é muito rica, por isso eu solicito que todo estudante de direito deve se deter. Claro que aqui a gente está falando por alto alguns aspectos, mas você pode aprofundar, acrescentar ideias, escrever sobre isso, essa dicotomia, essa polarização entre a Antígona, que representa, claro, aqui a consciência individual, a consciência escrita, aspectos morais, deveres religiosos, lei divina, ou também chamado oikos, aquilo que é do doméstico, se confrontando com o direito positivista, com o direito do Estado, com o poder estabelecido, com a onipotência até dos governantes, dos detentores da lei, a obediência à lei do Estado irrestrita. Então, essas leis dos homens são confrontadas aqui com a lei natural, a lei divina. Uma obra fantástica. Se vocês gostaram dessa síntese, dê aí um joinha, compartilhe para todos os teus colegas da área do direito, você que está assistindo aqui também, e compartilhe esse vídeo e nos apoie também para que o nosso canal tenha relevância aqui no YouTube. Grande abraço e até logo mais.